Fala galera aqui da Show, sou o Jura do canal do Jura, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, domingão, dia 1º/9, teremos um jogão de bola entre Vitória da Bahia e Vasco, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de algumas novidades que vai ter nesse jogo, tá? Falar das escalações dos times, dar nossas opiniões aqui, falar a respeito também de uma situação envolvendo aí o Ryan, tá? E os resultados dos jogos de ontem e os jogos de hoje, tá certo? Mas antes, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, deixe o seu like, comente aqui, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, ajude a fazer com que o nosso vídeo comece a ter mais relevância aí na plataforma, para que a gente possa começar a crescer e alcançar o maior número de vascaínos possível, tá? Então, ó, mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe, comente e se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, tá certo? Bora lá! Fala galera aqui da Show, voltando aqui agora para começar realmente o nosso papo de hoje, né, domingão. Vasco e Vitória, Vitória e Vasco, hoje no Barradão às 18h30, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos novidade, tá? Qual é a novidade, Jura? É a seguinte: até sexta-feira de tarde havia um consenso dentro do departamento médico do Vasco de que tanto Coutinho, que vem se recuperando, Felipe Coutinho, que vem se recuperando de uma lesão muscular e da Covid, também já estava certo que poupariam o David, que também vinha se recuperando daquele problema que ele teve lá da celulite facial, tá certo? Tanto é que na quinta-feira ele não participou do treino nem nada disso. Mas quando foi ontem, para surpresa de todo mundo, ontem sábado, saiu a relação dos jogadores que vão estar à disposição para enfrentar o Vitória da Bahia, né? Que viajaram para a Bahia e que inclusive chegaram ontem. O Vasco chegou ontem à noite lá na Bahia para esse jogo de hoje. E na relação, quem apareceu? David, é isso mesmo, David aparece realmente na relação dos jogadores que estão à disposição e que podem jogar e enfrentar o Vitória da Bahia hoje. Com isso, galera, provavelmente David deve ser a novidade, o reforço aí que o Vasco vai ter para esse jogo contra o Vitória da Bahia. Com isso, praticamente força máxima realmente, pelo que a gente tem de time, né? Pode dizer assim, considerar força máxima. Rafael Paiva deve colocar o time praticamente que ele considera que, desculpa, completo, tá certo? Olha só. E o Felipe Coutinho, que ainda, né, desses dois aí é o que continua fora, tá certo? A diretoria e a comissão técnica, junto com o departamento médico, achou melhor que Coutinho continuasse ainda a se preparar melhor, para que ele possa realmente já estar pronto para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense e também contra o Flamengo. Então, preferiu que ele ficasse no Rio, aprimorando ainda mais a sua parte física, para que ele possa chegar praticamente a 100% contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. Então, vamos aguardar aí para mais notícias em relação ao Coutinho. O importante é que o David viajou com o Vasco e vai estar à disposição e deve começar jogando essa partida contra o Vitória da Bahia, tá certo? Outro destaque também o nome de Alex Teixeira, que voltou a aparecer como relacionado. Também estava aí com problemas físicos, né? Estava no departamento médico, mas já está liberado e também apareceu, já foi relacionado para esse jogo contra o Vitória da Bahia. Vamos passar para vocês aqui a escalação dos times, tá? A gente sabe que o Vasco vai enfrentar hoje o Vitória da Bahia, lá no Barradão às 18h30, né? Pela 25ª rodada. E vamos passar para vocês agora aqui a provável escalação dos dois times, o esquema tático de cada um dos times, para que você fique por dentro o mais possível das informações sobre esse jogão de bola que vai acontecer lá no Barradão às 18h30, tá? Os times se enfrentam hoje e o Vitória deve ir a campo com Lucas Araújo, William, Lepo, Neres, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Luan, William Oliveira, Machado, Carlos Eduardo, Osvaldo
e Alejandro. É isso mesmo, o esquema utilizado pelo técnico Thiago Carpini deve entrar pela escalação. Ele vem com 4-3-3. Esse é o time do Vitória que vai enfrentar provável escalação do time que começa jogando contra o Vasco. Já o Vasco, né, comandado pelo Rafael Paiva, o interino que não é interino, que o efetivo que não é interino, que não é efetivo é interino, o interino que é efetivo, uma confusão do cacete. Sabe que a gente sabe, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque ainda não foi efetivado, mas é como se tivesse efetivado. Ele pode ter certeza que ele que vai até o final do campeonato. O Vasco deve vir com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maico, Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Payet, David ou Ryan, Emerson Rodrigues e Veguete. Também provavelmente no esquema 4-3-3. Então essas são a escalação dos times que vão se enfrentar hoje, tá certo? O Vasco aí lutando para tentar se manter na 8ª posição, porque por mais que ele vença hoje, ele vencendo hoje, ele vai a 34 pontos, não alcança o Cruzeiro, que tem 38, e muito menos o Bahia, que tem 39. A intenção é o quê? É colar nesses dois times aí que estão em 6º e 7º lugar. A ideia do Vasco é essa, colar, começar a tirar a diferença. Torcer aí pelo um tropeço do Cruzeiro, que está jogando agora, vai começar a jogar agora às 11 horas da manhã, lá no Mineirão, contra o Atlético Goianiense, tá certo? Caso o Cruzeiro tropece ali com o Atlético Goianiense, o Vasco ganhando, ele tira essa diferença aí de 7 pontos. Novidades sobre a questão do Ryan, tá certo? Ontem eu passei para vocês o quê? A informação de que o Vasco tinha desistido da venda do Ryan, né? Algumas negociações aí chegaram a ser colocadas em pauta, a questão de venda. Clubes da Europa, lá da França, Espanha, Portugal, interessados na contratação do jogador Ryan, mas havia uma expectativa muito grande de conseguir efetuar a venda do Ryan para que desse um alívio financeiro um pouco maior. Mas ontem eu ainda passei para vocês a informação de que o Vasco tinha desistido e que ia permanecer com o Ryan para essa temporada por conta da baixa do Adson, né? A gente sabe aí que o Adson vai passar pelaquela cirurgia por conta lá da tíbia, e como a janela de mercado também está fechando amanhã, o Vasco achou melhor encerrar qualquer tipo de negociação com Ryan para essa temporada, a não ser que pinte uma proposta muito da irrecusável, tá certo? Tirando isso, não. Então, Ryan vai permanecer, como eu já tinha falado ontem, e a prova disso é que já começaram as negociações entre Vasco e o staff do jogador e o jogador. Para quê? Para uma nova renovação de contrato, tá certo? De Vasco e Ryan. Fazer uma renovação de contrato. O contrato de Ryan, que está para vencer em dezembro do ano que vem, tá certo? Hoje ele tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de 480 milhões de reais, tá certo? Então, caso pinte uma proposta irrecusável, que seria o quê? Beirando esses 80 milhões, não chegaria a 80 não, mas eu acho que uns 40 milhões de euros, de repente o Vasco não seguraria. Só nessa uma situação dessa, mas a ideia do Vasco é o quê? A prova disso é que ele já começou a conversar em fazer uma renovação de contrato, já está em andamento essa renovação de contrato entre Vasco e Ryan, para que ele, além de se valorizar mais, fique mais certo ele ficar ainda no Vasco por mais essa temporada agora, tá certo? Então, Vasco e Ryan começaram uma nova negociação para renovação de contrato, tá? Ontem, sábado, dia 31, foi aberta a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Ontem começaram os jogos da 25ª rodada do Brasileiro e foram apenas 2 jogos. Geralmente sábado tem de 4 a 5 jogos, mas nessa rodada apenas 2 jogos que nós tivemos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vou passar aqui para vocês agora os resultados,
tá, dos jogos, como ficou a situação desses times, e vamos falar também sobre os jogos que vão acontecer hoje, domingo, tá certo? Tivemos ontem, na Arena Pantanal, Cuiabá 2, Criciúma 1, jogo esse que foi às 18h30, lá na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu de virada, tá? Os gols foram marcados pelo Criciúma, Arthur Caíque, e pelo Cuiabá foi marcado Cleiton e Lucas Fernandes, marcaram para o Cuiabá. E também tivemos no Newton Santos, o clássico, envolvendo a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Entre Botafogo e Fortaleza, e deu quem? Deu Botafogo, é isso mesmo. Botafogo ganhou por 2-0, o Fortaleza voltando dessa forma a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, tá? Os gols marcados foram dois, os dois marcados por Igor Jesus. Os dois gols marcados pelo Botafogo foi pelo Igor Jesus, tá? Com isso, com esse resultado, o Botafogo voltou à liderança do campeonato com 50 pontos. Já o Fortaleza caiu para segundo colocado com 48 pontos. Enquanto o Cuiabá, com a vitória, permanece ainda em 19º lugar, porque está uma distância muito grande entre o 18º, né? Mas aí ele pula para 21 pontos. E o Criciúma se mantém ali em 12º com 28 pontos, tá certo? Aí hoje teremos os seguintes jogos. Agora, às 11 horas da manhã, tá começando lá na Arena Grêmio, retorno da Arena Grêmio, o Grêmio voltando a poder fazer seus jogos em casa. Teremos agora, às 11 horas da manhã, Grêmio e Atlético Mineiro, lá na Arena Grêmio. Também agora, às 11 horas, está iniciando o jogo, agorinha mesmo, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Às 16 horas, o único jogo das 16 horas de domingo, lá na Arena Neoquímica, é o clássico entre Corinthians e Flamengo. Lá no Barradão teremos às 18h30 Vitória e Vasco. No Maracanã, também às 18h30 Fluminense e São Paulo, duelo dos tricolores, Carioca e Paulista. No Nabi Abichedi, às 18h30 Bragantino e Bahia. Na Liga Arena, também às 18h30, teremos Atlético Paranaense e Palmeiras. E encerrando a 25ª rodada, às 18h30, lá no Alfredo Jaconi, Juventude e Internacional. Então, ao final desses jogos hoje, por volta das 8h30, 9 horas, nós teremos já a definição, com os resultados, né, a definição atualizada da tabela com essa 25ª rodada. O que nós sabemos é o quê? Que tanto o primeiro como o segundo colocado não mudam mais, mesmo com esses jogos de hoje ainda. Por quê? Botafogo vem primeiro com 50, ele tem 6 pontos de diferença para o Palmeiras e para o Flamengo, que é o terceiro e o quarto. O Fortaleza está com 48, está 4 pontos à frente do Palmeiras e Flamengo. Com isso, por mais que o Palmeiras e o Flamengo vençam os seus jogos de hoje, eles não alcançam nem Botafogo nem o Fortaleza. Por isso, por mais que tenham os resultados aí hoje, desses jogos agora da parte da tarde, não muda a liderança já do Campeonato Brasileiro após os jogos de ontem, né? Botafogo vai se permanecer em primeiro e Fortaleza em segundo. Agora, na parte de baixo da tabela é que pode haver algumas mudanças com esses jogos de hoje e no meio também, tá certo? Valeu, galera, olha aí. Muito obrigado. Mais tarde a gente está de volta. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Mas antes de tudo, não esqueça, se inscreva no canal do Jura Vascaíno aqui, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, curta o nosso vídeo deixando seu like, deixe seu comentário e compartilhe o nosso vídeo. Ajude o nosso vídeo a crescer, o nosso canal a crescer aqui no YouTube, tá certo? Vamos trazer mais notícias. Lembrando, aqui a gente não vai vir com historinha de vai chegar jogador, especulação. Aqui eu não faço isso. Eu não abro vídeo para fazer ou iludir a tua cabeça, ou você ficar sonhando com jogadores que podem não vir. Anúncio de jogador, falar de jogador no Vasco, aqui no nosso canal, só quando ele é confirmado, contratado, anunciado, para que eu não possa estar passando informações que não podem acontecer com o Vasco e as notícias que realmente estão acontecendo. Nada de mentira, nada de ilusão, nada de conversa fiada, tá certo? Valeu, saudações vascaínas, um abraço.